E aí galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson Luiz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mais Verde. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai aqui entender alguns 7 erros de glicose que fazem subir, não é? Nos alimentos, em alimentos do nosso cotidiano ali, um pão, a batata, o arroz. E o doutor João Sório, o endocrinologista, ele vai nos explicar os erros que a gente está cometendo e às vezes sem perceber, não é? Então, fica até o final do vídeo e bora lá. Arroz, pão, batata, sem aumentar os níveis de açúcar no sangue. E se eu te falar que essa frase é verdadeira, que isso realmente é possível, não fazer um pico de açúcar no sangue, deixar o controle mais estável e controlar realmente o diabetes? Só que a maioria dos diabéticos fazem os mesmos erros, cometem os mesmos erros. E nesse vídeo eu vou te falar os 7 erros mais frequentes que os diabéticos cometem, que impedem que você consiga ter um bom controle dos níveis de açúcar no sangue. E também como evitá-los. Não adianta só falar o erro e não o que fazer para melhorar, você não concorda? Então, vamos para o vídeo. Bom, são 7 pontos. O primeiro erro é só considerar o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Quando você come um alimento, quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. E por que só considerar o índice glicêmico é um grande erro, talvez um dos maiores erros dos diabéticos? Esse aqui acho que todos cometem. Primeiro, porque é tão importante quanto o índice glicêmico, nós temos que ver a quantidade de calorias, que as calorias vão impactar diretamente no seu controle do diabetes no longo prazo. Além do índice glicêmico e das calorias, também a quantidade de açúcares, a quantidade de carboidratos, a chamada carga glicêmica. Porque se você pegar um alimento que tem alto índice glicêmico, como é o caso da melancia, mas quando você vai olhar a carga glicêmica e também as calorias, você vai ver que a melancia é um bom alimento, mas o índice glicêmico é alto, o índice glicêmico é 72, que é considerado alto. Só que tem poucos carboidratos por porção e também tem poucas calorias, porque boa parte da melancia é de água. Você sabia disso? Então você tranquilamente pode comer 1, 2 fatias de melancia sem se preocupar com os níveis de açúcar no sangue, porque não é só o índice glicêmico. Se você se apegar somente a isso, como é o caso da maior parte dos diabéticos, você vai cometer muitas escolhas erradas. Então, para evitar isso, sempre olhe a quantidade de carboidratos, a carga glicêmica e também as calorias por porção. E também é um erro, porque se você considerar só o índice glicêmico, você acaba esquecendo que você vai consumir esses alimentos com outros macronutrientes, como é o caso do pão. Se você colocar ovos e comer junto com o pão, o que vai acontecer? As proteínas e as gorduras que estão presentes nos ovos vão reduzir esse índice glicêmico e vão tornar o pão com ovo um alimento bom para quem tem diabetes. Então não é somente pegar um dado isolado e achar que você vai ter que fazer várias restrições, quando na verdade não. E o segundo erro... Pois é, essa questão do pão com ovo, né, é muito debatida. Não que a gente aqui sugira que você coma pão, né, evitar o máximo, mas assim, se tu tá na condição financeira e que só dá para ser essa opção, ou opções proximais a ela, se você é diabético, não prefira a tapioca, por exemplo. Ela, em outros aspectos, ela é mais saudável que o pão, obviamente. Principalmente esse pão comum aí, o pão d'água, né? Até pão d'água, porque não tem nutriente nenhum ali. Mas é uma coisa que o brasileiro e o ser humano já está tão acostumado que, né? Então, assim, aí a questão da ingestão do ovo junto com o pão é que dá um certo equilíbrio. Equilibra as forças ali. Então, ele não fica tão prejudicial, né? Mas se você puder já trocar o pão para um pão integral, reduzir a quantidade de pão, né? O máximo ali, o seu café da manhã deveria ser de frutas, cereais, carboidratos nutritivos e carboidratos que fossem
saudáveis, né? E não assim um pão comum, porque assim um pão que tem um pão integral, que é aquele tipo 7 grãos, aqueles ali ainda tem alguns nutrientes, alguns micronutrientes. O pão comum não, o pão d'água que a gente chama, não tem nada ali, entendeu? É só a massa mesmo que vai se transformar em açúcar no sangue e é isso, né? E salve-se quem puder. Então, cara, se você tem diabetes ou é pré-diabético, deve evitar, entendeu? Mas se tua condição financeira atual não permite, pão com ovo também não vai te prejudicar tanto, mas dê preferência sempre, já que você é louco por pão, pelo menos aí um pão integral de 7 grãos, né? Eles já são mais nutritivos, pelo menos, tá? Também muito frequente é sobre o consumo de fibras. Teve um estudo que viu que nos Estados Unidos o consumo médio de fibras pelos americanos gira em torno de 15 gramas por dia. O recomendado para quem é diabético seria em torno de 30 até 35 gramas por dia. Olha só, menos da metade da recomendação. Então é muito importante você adicionar fibras na sua alimentação e também consumir alimentos que são ricos em fibras, porque assim o índice glicêmico, vocês lembram que eu expliquei? Ele vai ser reduzido, porque as fibras vão melhorar o processo de digestão, vão aumentar a sua saciedade, para evitar que você coma mais depois. Então, uma maneira fácil de você atingir essa quantidade de fibras, por exemplo, se você for comer um pão, opte por um pão integral, um pão com grãos, já vai fornecer um pouco dessa quantidade de fibras. Se você for comer uma... Cara, eu não tinha... de novo, eu nem assisti esse vídeo, cara. Eu tô assistindo junto com vocês. E ele falou justamente o que eu acabei de falar, né? Ele ainda não falou, mas já vou adiantar de novo. A função da fibra é segurar os picos glicêmicos. Então, assim, se você, por exemplo, você come pão com ovo, né? Que é o exemplo que a gente estava conversando um pouco antes. Pronto, beleza, pão com ovo. Vamos supor ali que bata 100 de glicose. É uma suposição, um exemplo bem esdrúxulo aqui. Você comendo pão, ovos e aveia, meia colher de sopa de aveia ali dentro desse pão com ovo, bateria 70 de glicose. Ou o que poderia também acontecer é, graças a essa fibra da aveia, de vez de, tipo assim, chegar esse pico glicêmico, chegar em 3 segundos na tua corrente sanguínea e o teu pâncreas ficar desesperado pela quantidade de açúcar que chegou, de vez de chegar em um segundo, graças às fibras, a aveia misturado no pão com ovo, chegaria em 3 segundos. O que é que acontece? E por que é importante isso? É que essas fibras iriam retardar, né? Iriam chegar mais devagar, e chegando mais devagar ao teu organismo, a tua corrente sanguínea, o teu corpo estaria preparado. Teu corpo estaria preparada para receber aquela quantidade alta ou baixa de glicose. Então as fibras elas são importantíssimas, entendeu? E aí esse dado que o doutor falou de 15 gramas na sociedade americana, isso é baixíssimo, é menos que a metade, né? Então o quanto, e aí fonte de fibras eu já vou adiantar aqui, eu ia deixar para o final do vídeo, mas já vou adiantar aqui. Já falei da aveia, né? Aveia, o vinagre de maçã ajuda, não é fonte de fibra, né? Mas isso aqui ajuda muito. Isso aqui é água com vinagre de maçã, tá? Em torno de 1 colher de sopa, 1,5, mais ou menos isso. No paladar é horrível, mas isso aqui regula as taxas, isso aqui é fantástico. O vinagre de maçã é literalmente uma bênção do Senhor, viu? É forte, tá forte. Então, aveia, chia, linhaça, essa dupla chia e linhaça, você pode fazer até um preparado juntar dois, sei lá, 1 colher de sopa de chia, 1 colher de linhaça, botar no copo com água. Agora, chia e linhaça são fibras solúveis.
O que é que acontece? Também tem o psyllium também, que é uma fibra solúvel, que é a melhor, inclusive, a melhor fonte de fibra que tem. Você coloca, se você fizer um teste, botar no teu dedo um grãozinho de chia e botar em volta dela água, ou na verdade botar um pingo de água nela, você vai ver ela triplicando, quadruplicando de tamanho. É isso que acontece dentro do nosso estômago, entendeu? Dentro do nosso corpo é isso que acontece. Já a aveia é insolúvel, né? Ela não tem essa expansão, mas ela dá saciedade também e segura os picos glicêmicos, tá? Vamos voltar pro vídeo aqui para a gente entender aqui esses 7 erros, né, que eu quero aprender também. Eu tô com meu caderninho aqui, né? Para anotar alguma coisa que falta, alguma coisa que eu não sei e tal, enfim. Vamos voltar. Fruta. Coloca um pouco de chia ou um pouco de linhaça. Eu gosto muito de chia. Pode colocar 5 gramas de chia por porção. Vai ficar uma coisa bem balanceada e vai te ajudar muito no controle glicêmico. Teve um estudo que viu que essas pessoas que consumiam as fibras, os diabéticos, eles tinham um controle muito melhor do que aqueles que não consumiam. É uma mudança bem drástica, bem significativa. Na prática, eu vejo isso também só por você adicionar as fibras. Então preste atenção na quantidade de fibras, que só essa medida aqui já vai te dar um resultado muito grande quando o assunto é controle dos níveis de açúcar no sangue. Vai evitar muitos picos de açúcar no sangue. E o número 3, só antes do número 3, eu vou te perguntar se você está gostando desse vídeo. Se está sendo útil. Então já deixe seu curtir e também se inscreva no canal. Se você não for inscrito, eu te convido para se inscrever e seguir acompanhando os vídeos. Aqui eu falo muito sobre a minha área, que é endocrinologia, mas também sobre metabolismo, obesidade, diabetes, tireoide, colesterol, hormônios. Então se inscreva e siga acompanhando. E o erro número 3 é não limitar o acesso aos carboidratos, aos doces. Vocês viram que é importante você entender sobre a composição dos alimentos? Mas alguns alimentos que nós sabemos que vão aumentar mais o açúcar no sangue, como é o caso dos bolos, o próprio açúcar, se você tem o costume de colocar açúcar nos alimentos, o ideal é que você não tenha em casa esse tipo de alimento. Teve um estudo que viu que as pessoas que limitavam o acesso também tinham um controle muito melhor e conseguiam controlar melhor o peso. Se eu for na sua geladeira ou então na despensa, vai ter algum doce, alguma torta, por exemplo, algum bolo ou até mesmo açúcar. O ideal é que não tenha nenhum, porque muitas vezes vai ser no período da noite, muitas vezes vai fazer com que você não coma esses doces que acabam prejudicando, né? Muitas pessoas acham que carboidrato é tudo a mesma coisa. Eu não vou classificar esse como um erro separado, poderia ser também, mas vou colocar no número 3. Mas muitas pessoas acham que os carboidratos, os açúcares são a mesma coisa, quando na verdade nós temos carboidratos complexos que demoram mais na digestão e nós temos carboidratos simples, são os açúcares. Então você comer uma batata inglesa, por exemplo, a mesma quantidade de carboidratos, é diferente de você pegar esses carboidratos de um doce, de açúcar em si, porque a digestão vai ser muito maior e também vai te saciar bem menos, vai te nutrir bem menos. Então os carboidratos não são todos iguais, você precisa limitar o acesso a esses que são piores. Número 4. Pois é, né, gente? Eu não sei, assim... eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de pensar que você consegue igualar o açúcar da banana com o açúcar de uma trufa. Cara, não tem comparação. Por mais que a banana para um diabético tem que ser usado de forma moderada ou bem moderada, ou evitar o máximo, você não pode comparar o açúcar de uma fruta com o açúcar de um alimento complexo, que é a classificação que a medicina utiliza, né, para falar de alimentos que são sintéticos. A palavra é essa, sintéticos.
eles são industrializados, eles são... Então, assim, ali está atolado de açúcar. Por mais que a trufa seja minúsculo, seja um alimento de tamanho minúsculo, mas ali é uma bomba de... Como é que é feita a trufa? Como base é creme de leite, ou seja, gordura pra caramba, o leite condensado, o chocolate, né, que é o recheio, aliás, o recheio interno e a capa. Então assim, você não pode comparar um alimento sintético com um alimento natural. O açúcar das frutas, ele é benéfico. Agora, a gente está falando aqui para um público que são pré-diabéticos e são diabéticos. Então, assim, já estão ferrados pelo que aconteceu, pelo que eles passaram anos se alimentando mal, ou até já nasceram diabéticos, né? Infelizmente. Mas, assim, em via de regra, a tipo 2, você que adquire, né? Ela não, geralmente não... Você não nasce com... então, assim... Você já se alimentou muito mal, sabe? Não põe a culpa na banana. Não põe a culpa numa melancia. Entendeu? Porque o açúcar das frutas, ele dá milhares de outros benefícios. Enquanto que o açúcar de uma bolacha doce, de um biscoito doce, ele só vai ir para tua barriga. Vai se tornar gordura na tua barriga. Não vai te dar energia, a saciedade, entendeu? As vitaminas que tem. Então, não tem como comparar. Não tem como é que... Eu não consigo entender como é que ainda tem, as pessoas ainda têm dúvida sobre isso. Sabe? É triste, é triste. Mas eu espero que através desse vídeo aqui e de outros mais, que as pessoas possam entender o funcionamento, né, e o porquê das frutas aí e outros alimentos naturais, né, que estão à disposição da gente e que são às vezes muito mais baratos do que uma alimentação sintética industrializada, totalmente cheia de aditivos, de corantes, de prazo de validade, né? Como é que um alimento natural a validade é mínima, 3 dias, 7 dias, entendeu? Como é que você prefere comer uma barra de proteína, uma barra de cereais, né, rica em açúcar ali, como um lanchinho da tarde? Não existe isso. Misturar muitas fontes de carboidratos, de açúcares. Vocês viram que é possível, sim, você comer massa, arroz, pães. Só que você tem que cuidar muito com a porção e também com o tipo de alimento que você está comendo junto com eles. No vídeo, eu dei o exemplo do pão com ovo. Isso é uma coisa. Agora imagina você fazer uma massa e colocar um pão para acompanhar. Muitas pessoas fazem isso, né? Colocam aqueles pãezinhos. Não que isso seja totalmente proibido, só que você está associando outra fonte de carboidrato, né? Ao invés de colocar outro macronutriente como uma proteína. Então tem que ter um cuidado, sim, para você não ficar adicionando fontes só de açúcares, só de carboidratos. Aí sim, aquela frase de comer pão, massa e conseguir controlar os níveis de açúcar no sangue não vai ser possível se você ficar misturando essas fontes de carboidratos, ainda mais comendo numa quantidade maior. Porque fica mais difícil de você controlar quanto que tem de carboidrato em cada porção se você ficar misturando e colocando várias fontes de açúcares. Tá bom? Então eu sugiro que você limite uma fonte por vez. Fica mais fácil de você conseguir compreender o efeito no seu corpo e também comer menos daquele macronutriente, no caso dos carboidratos. E o número 5. Pessoal, se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, tá? E curte esse vídeo, isso nos ajuda um monte. Você não tem noção quanto nos ajuda, nos impulsiona e faz entender que esse conteúdo está ajudando pessoas. Isso nos ajuda muito, tá? Fica até o final, porque no final do vídeo eu vou estar dando aqui um tratamento natural que está dentro desse livro aqui, O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes, do Dr. PhD, Dr. Jorge Pamplona. Ele que é PhD em medicina. Se ele é um PhD, ele é uma autoridade que está falando. Então,
eu vou pegar um tratamento natural que está naquele livro que ele escreveu pra gente, tá bom? Então fica até o final do vídeo que você vai ser beneficiado dessa informação gratuita para você, tá? E um outro recadinho é da revista da Rede Novo Tempo de Comunicação, a Máquina Humana, uma revista de saúde, e o melhor de tudo, ela é gratuita e vai estar um link na descrição desse vídeo, vai estar lá para você pegar a sua revista. Na minha casa chegou em torno de 20 dias, pode variar um pouco, mas a média é essa. Uma revista de saúde, não custa nada para você, tá bom? É um presente aí que a Rede Novo Tempo tá dando, tá certo? E a gente aqui tá compartilhando isso também, tá? Então vamos lá. E esse aqui é um erro que muitos diabéticos cometem também. Todos são frequentes, vários itens eu estou falando isso porque realmente, na prática, isso acontece todos os dias, que é ter medo de frutas. A frutose não prejudica o controle do diabetes. Olha só o que eu falei, a frutose não prejudica. O que vai prejudicar é o excesso de frutose. Quando você acaba comendo muita fruta de maneira descontrolada, o que é muito difícil de ser feito. Por exemplo, se você comer 500 gramas de mamão, isso vai te fornecer quase 8 gramas de fibras, vai ajudar na digestão, e você vai estar consumindo ali em média de 150 até 200 calorias. Geralmente os estudos colocam 160, coloquei uma margem, porque isso vai variar, né, do tipo de mamão, enfim. Mas você não vai engordar comendo frutas com poucas calorias e que acabam te saciando, que tem fibras. Então tem muitas frutas que são sim permitidas, como é o caso da goiaba, do morango, do próprio mamão que eu citei, framboesa, cereja, ameixa, laranja com bagaço, maçã com casca. Eu estou falando com casca, com bagaço, porque assim você pega as fibras. Isso também vai melhorar o processo de digestão. Então esses alimentos, eles são permitidos sim para quem tem diabetes. Não vai ser esse tipo de frutose, a frutose de uma maçã ou de 2 maçãs, que vai causar um descontrole nos níveis de açúcar no sangue. Agora, o erro número 6, e esse aqui sim exige muita atenção. Pois é, cara, não tem como você engordar comendo frutas, saladas e grãos. É impossível. O problema é que a pessoa se enche de pizza, se enche de macarrão, se enche de doces, de sorvete, de açaí cheio, caprichado de recheio, e coloca a culpa na água, coloca a culpa na banana do açaí, coloca a culpa no morango do açaí. Pelo amor de Deus, cara, isso não existe, tá? Então assim, fica tranquila que as frutas só trazem benefícios. E aí foi bom ele frisar, né? Para quem não sabe, é o fato da laranja com bagaço, porque o bagaço é que tem as fibras, que as fibras é que seguram aquilo ali, não é? Que é abusar de alimentos saudáveis. Se eu te perguntar, você acha que o coco é saudável? Você acha que o abacate é saudável? Você acha que amendoim, as oleaginosas são saudáveis? A resposta vai ser sim, realmente eles são. Só que eles são alimentos que têm uma densidade calórica muito grande. E você tem que cuidar também das calorias. Então, se você for comer um abacate, mesmo que muito saudável, com gorduras boas, tem que limitar a porção. Não vai fazer a mesma porção do mamão, porque o abacate é muito mais calórico. E o coco também. Não adianta comer a mesma quantidade de morango, que você pode comer 500 gramas de morango, por exemplo. Quem que consegue comer isso? Só que se você for ver 500 gramas de morango, vão ter em torno ali de 120, 130 calorias. Enquanto no abacate ou no coco, as calorias vão ser muito maiores. E os amendoins, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, por exemplo, também são muito calóricas e você tem que limitar a porção. Cuidado com os alimentos saudáveis, porque muitos diabéticos acham que, não, as frutas eu tenho que cuidar por causa da frutose, mas muitos alimentos saudáveis, como azeite de oliva, estão liberados. E aí?
E está o grande erro. Por isso que você tem uma piora da resistência à insulina, acaba acumulando calorias. Isso também, no longo prazo, vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Calorias, isso também, no longo prazo, vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então é muito mais do que olhar só os carboidratos. Você tem que olhar para os alimentos saudáveis e ver também a quantidade de calorias. E eu dei o exemplo do azeite de oliva aqui, é extremamente saudável, só que uma dose boa para quem tem diabetes é 7 ml por dia, porque assim você vai pegar os benefícios cardiovasculares. Os estudos mostram que com essa dose de azeite de oliva você consegue esse benefício, melhora o colesterol, por exemplo, diminui o risco cardiovascular, mas você não tem um excesso de calorias. Eu sempre converso com os diabéticos, eu faço um inquérito alimentar, perguntar como é que está se alimentando, e muitos falam, não, eu estou usando azeite de oliva sem moderação, que é um grande erro, porque tem muitas calorias, e aí você vai ficar com aquela ideia, não, eu não consigo controlar o meu peso, eu não consigo emagrecer, eu não consigo controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso eu escuto todos os dias também, e quando eu vou analisar mais a fundo, tem muitos desses erros que eu estou falando aqui, e um deles é esse, de abusar de alimentos saudáveis. E aí, isso é assim, né? Sobre o azeite de oliva, de fato ele tem razão, é um alimento muito calórico. E eu gostaria de deixar algumas recomendações para você de azeite de oliva, caso você ainda não saiba. Que são azeite de oliva, primeiro, ele tem que ser extra virgem, vidro escuro e de preferência também para azeite de oliva que não são nacionais. Azeites de oliva que são de Portugal, de outros países. Geralmente, esses são os mais bem recomendados e são mais fiéis à proposta do produto, né? Do azeite de oliva mesmo. Porque, infelizmente, no Brasil existe muita adulteração, né? E a gente tem a rodo aí isso acontecendo. Então, infelizmente, dê preferência a azeite de oliva que seja de outro país, não nacional. Dê preferência, né? Mas frise esses detalhes. Vidro escuro, né? Ou seja, tem que ser de vidro, não é lata, é vidro. Escuro e extra virgem, tá? Se atentem a esses 3 pontos que já está meio caminho andado no mínimo, tá bom? E um outro detalhe também é que as pessoas estão usando também azeite de oliva para fritar. O azeite de oliva ele não é feito para fritura, ele é feito para ser utilizado frio. Tirou da geladeira, usa na salada, no caso aí para conter o avanço nas calorias, que ele é muito calórico. Uma colher de sopa, 2 no máximo no dia, não tem problema nenhum. E ele é rico em ômega 3, gorduras boas, regula o teu LDL, enfim, ele é maravilhoso. Agora, use com moderação de forma estratégica, tá? Então, eram essas as considerações que eu queria falar sobre o azeite de oliva, que a gente ainda não fez um vídeo ainda sobre azeite de oliva para a gente abordar outros detalhes, tá? E atenção também, porque esses alimentos, por eles terem uma quantidade maior de gorduras, no curto prazo, logo depois que você come, não vão aumentar tanto os níveis de açúcar no sangue. Até por isso que você pode ficar com essa ideia que não faz mal para quem tem diabetes. Quando na verdade a chave de tudo vai ser a moderação. Você pode comer um pouco mais daqueles alimentos que eu falei que são bons, mas esses alimentos aqui, que têm fama de serem saudáveis, tem que dar uma atenção especial para a quantidade principalmente. E o erro número 7, que te impede de controlar os níveis de açúcar no sangue, é não realizar atividade física contra a resistência, contra alguma coisa que sirva para aumentar a sua massa muscular, como é o caso da academia, musculação, por exemplo, ou então natação, ou então você
andar de bicicleta contra uma resistência, você fazer alguma atividade que vai servir para aumentar a massa muscular. Porque o músculo é um grande aliado quando o assunto é açúcar no sangue. O músculo capta esse açúcar. Ele pega o açúcar que está no sangue e utiliza para gerar energia. Então, quanto maior a quantidade de massa muscular, melhor vai ser o seu metabolismo, o seu controle dos níveis de açúcar no sangue. Por isso que muitos atletas comem muitas bananas antes de fazer essas atividades e não tem diabetes. Você já se perguntou isso? Porque o músculo acaba utilizando esse açúcar como forma de energia. Então, se você tem níveis aumentados de açúcar no sangue ou está preocupado em não ter diabetes, você precisa fazer o exercício contra a resistência. Já foi comprovado que esse exercício, somente para a parte do diabetes, ele acaba sendo mais efetivo no controle. Vocês sempre perguntam o que é melhor. Então, para esse caso específico, claro que é muito saudável fazer outro tipo de exercício, mas contra a resistência você tem um benefício adicional, que é no metabolismo, de uma forma mais intensa. Você comete... Pois é, pessoal, era isso aí, né? Academia, não tem o que falar, musculação, natação, ciclismo é ótimo. Inclusive o ciclismo tem um detalhe especial, é que o principal grupo muscular do nosso corpo são as pernas, né? São os maiores grupos musculares. Então o ciclismo ele se torna uma atividade física que utiliza o principal músculo do nosso corpo. O primeiro são as pernas e o segundo as costas, tá? Então assim, costas e ombro, né? Essa é a linha dos maiores, né? Então assim, se você não quiser fazer nada, faça ciclismo, pelo menos, tá? Ande de bicicleta aí, 10, 15 km todo dia, isso é ótimo, tá? Ajudar a tratar os problemas de coração, prevenir tudo isso, né? E aí, como ele falou, por isso que os atletas utilizam banana ou um carboidrato, né, de qualidade antes do treino, porque vai se queimar mais rápido aquilo ali. Agora, não adianta você à noite querer comer carboidrato, se entupir de carboidrato e dormir. Não existe. Então, vai estocar e você vai fazer o quê? O que é que vai acontecer com o seu corpo? Você vai engordar. É isso que acontece. Agora, você comendo de manhã, aí a história já muda um pouco, tá? Porque você vai ter horas e mais horas para gastar, para queimar de alguma forma ali no teu dia a dia, indo no centro da tua cidade, resolvendo alguma coisa, indo para a faculdade, indo para o trabalho, enfim, o percurso, várias atividades que você vai fazer ao longo do dia, não é menos prejudicial, né? Então pronto. Agora a gente vai ver aqui os tratamentos naturais do Dr. Jorge Pamplona, com o seu livro aqui, ó, O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes, tá? Um livro maravilhoso aqui, ilustrado, bem bacana. E a revista aqui, ó, que você pode pedir gratuita aí no seu... Você pode pedir para sua casa, né? A Máquina Humana, tá? Revista de saúde, muito interessante, muito bacana, tá? Vamos lá aqui, vou pegar um tratamento natural aleatório, tá certo? Possa ser que nos vídeos anteriores repita esse tratamento natural, tá bom? Mas eu tô pegando aqui aleatoriamente, tá certo? Lembrando que esse livro aqui é um livro de tratamentos naturais do Dr. Jorge Pamplona. Ele é um PhD em medicina, então assim, é uma autoridade que tá falando pra gente aqui, tá certo? O que ele falar é lei. O que ele falar é lei, como se diz, né? Então vamos lá, um tratamento natural aqui contra a alergia. A alergia isso aqui é um suco, tá certo? Vai ser uma bebida para um suco, tá? E a alergia faz parte de todo um sistema imunológico, ou seja, se você está sofrendo de algum problema relacionado à falta de imunidade,
esse suco vai te ajudar também. Porém, essa bebida ela é focada e os ingredientes. Agora você pode prestar atenção nos ingredientes dela. E aí, se você tá com problema de imunidade, você consegue encaixar pelo menos 1 ou 2 ingredientes, ou os 3 ingredientes que eu vou dizer aqui, na tua dieta, tá? E isso vai colaborar com a tua saúde, tá bom? Então vamos lá. E aqui algumas observações. Sem glúten. É uma bebida sem glúten, apropriada para celíacos. Então, se você sofre com algum problema aí com o trigo, pode ficar tranquilo que essa bebida é para você. Diabéticos, ela é recomendada para diabéticos, tá? Lembrando que assim, como isso aqui é um tratamento natural focado exclusivamente para alergia, pessoas que estão alérgicas ali, é uma avaliação de 7 a 15 dias, é um tratamento natural de 7 a 15 dias. Então você vai fazer esse tratamento aqui de 7 a 15 dias, vai estar se avaliando. De preferência, faça um exame antes de começar a utilizar essa bebida. E ao longo da primeira semana e segunda, você vai se avaliando também, tá bom? E depois vai manter uma qualidade de vida, vai começar a trocar a sua alimentação, né? Para poder continuar tendo uma vida melhor, uma vida mais plena, né? Então vamos lá. Os ingredientes. Isso aqui é uma bebida para 2 porções, tá? De 250 ml. E agora vai 3 tangerinas, tá? Médias, sem semente, cerca mais ou menos aí de 260 gramas. 2 rodelas grandes de abacaxi, cerca de 320 gramas. Uma maçã média, cerca de 180 gramas. O modo de preparo é descascar as tangerinas, o abacaxi e a maçã, passar todos os ingredientes pela centrífuga e não precisa ser adoçado. Essa bebida aqui parece até um contraponto, né? Que a gente tá vendo um vídeo aqui sobre diabetes. Porém, como eu falei antes, o Dr. Jorge Pamplona, ele é um PhD, ele é autoridade, tá certo? Na medicina. E ele disse aqui que é recomendado para diabéticos, tá certo? Então você não precisa se preocupar. É aquela coisa, isso aqui é um tratamento natural, você vai fazer uso dele, tá certo? Vai fazer uso dele e vai evitar, também se você é diabético no caso, né? Ou pré-diabetes, você vai evitar também se alimentar ao longo do seu dia de outros alimentos que contêm açúcar. Até mesmo os alimentos naturais, porque você está passando por um período de tratamento natural para alergia, se você é diabético, né? Para alergia, porque aqui tem laranja, né? Que tem uma quantidade de açúcar, de frutose ali, mas é da fruta, né? Então assim, e aquela coisa, mesmo esse misturado de 2 frutas que tem uma quantidade razoável de açúcar, mesmo que seja frutose, ele disse, o Dr. Jorge Pamplona, que é recomendado para diabéticos, né? Então, muito interessante que você possa fazer esse suco e voltar a ser feliz de novo, né? Sem alergia, sem nada, tá bom? Ser mais verde é uma decisão. Eu já tomei a minha, mas e você? Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu te aguardo no próximo vídeo e eu vou estar deixando aí uma playlist para você aprender mais sobre saúde com o Tiago Rocha, com o Dr. Lei Ribeiro, enfim, grandes nomes aí, tá certo? E fique à vontade, tá certo? São 2 vídeos interessantes que você possa assistir aí. E curte, comenta e compartilha com os teus amigos esse vídeo aqui, que possa ajudar a salvar vidas aí das pessoas, os diabéticos, né, pré-diabéticos, tá bom? Alguns esclarecimentos. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!